Pois bem, nós vamos dar continuidade à nossa série pensando sobre a Bíblia, não necessariamente sobre o que a Bíblia diz, mas sobre o que é a Bíblia, né? A Bíblia como esse texto literário, esse texto que registra a revelação de Deus ao longo da história. Nos nossos últimos encontros nós pensamos um pouco no que veio antes do texto escrito, falamos sobre a transmissão oral, e hoje o tema que a gente vai tratar vai linkar bastante com a transmissão oral, porque mesmo depois do texto escrito, a transmissão oral continua fazendo parte da tradição cristã também, da tradição judaica também, e ela vai desempenhar um papel fundamental na interpretação e no entendimento da revelação de Deus por meio da Escritura, mesmo tendo o texto escrito. A tradição oral continua sendo muito importante. Na tradição oral nós pensamos um pouco sobre a tradição familiar, a importância que Deus emprega na narrativa para que os pais passem para os filhos, não só os pais, mas também que a geração anterior fale para a geração posterior a respeito dos feitos do Senhor, conte a história, no caso de Israel, a sua história própria, né? Não só a história da ação de Deus, mas a história da ação de Deus neste povo específico, neste povo étnico, neste povo que esses filhos de Israel estão crescendo. Então, essa transmissão oral, ela era primeiramente familiar ou comunitária, e ela se aproveitava dos recursos que nós pensamos também, nos recursos mnemônicos, né? Pensando nas canções, na poesia, em vários recursos que eram utilizados e eles passam para o texto escrito depois, dentro dessa marca de subterfúgios que eram usados para gravar muito mais facilmente o texto bíblico. Então, muito uso de poesia, muito uso de música, muito uso de histórias. Então, a gente vê até mesmo no Novo Testamento, Jesus contando histórias, né? Jesus contando parábolas. E as parábolas, elas tinham um significado. As parábolas empregavam um sentido naquela narrativa que Jesus estava trazendo. Tanto que quando a gente olha, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que o Evangelho de Mateus é dividido em grandes discursos de Jesus, 5 grandes discursos. E quando você olha para essa narrativa, você vai ver que aquilo que vem antes, as ações, milagres, coisas que Jesus fez, ou antes ou depois desses discursos, estão conectados com o discurso. Então, como se Jesus estivesse exemplificando, fosse pelos seus atos, fosse pelas suas parábolas, pelas suas histórias, aquilo que foi o seu ensino propositivo por meio do seu sermão. Então, aquilo que Jesus explicou no sermão, ele aplica agora através de uma história, ou ele mesmo performa uma história diante dos olhos dos seus discípulos. Então, isso ficava gravado na mente das pessoas. Que embora talvez uma pessoa que ouviu uma história contada por Jesus não lembrasse todos os detalhes da história, ele conseguia remontar o todo da história e voltar para o significado que Jesus aplicou àquela história. Então, talvez ele não lembrasse todos os detalhes, mas ele lembrava o coração do ensino que estava contido naquela história, ainda que ele contasse ela com menos detalhes ou com mais detalhes para outra pessoa. Então, esses recursos mnemônicos ajudaram muito nessa transmissão oral. Sem contar também, como nós vimos, os marcos visuais que Deus deu ao seu povo, fossem símbolos visíveis, fossem as próprias festas de Israel que rememoravam de maneira litúrgica e de maneira teatral até mesmo, por que não dizer de maneira teatral, algum evento da história do povo de Israel. Então, quando se sentavam para comer a refeição da Páscoa, por exemplo, ou quando eles passavam uma semana dentro das tendinhas na festa dos tabernáculos, eles lembravam a sua história, fosse da libertação do Egito, fosse de quando Israel foi poupado, né, durante a passagem do anjo pelo arraial egípcio, onde os primogênitos egípcios morreram e os primogênitos dos israelitas foram poupados. Então, na Páscoa eles se lembravam disso tudo. Na festa dos tabernáculos eles se lembravam da peregrinação no deserto rumo à terra prometida, quando eles moravam em tendas. Então, tudo isso vai sendo transmitido juntamente com a fala, juntamente com aquilo que é proclamado. Isso não era algo específico do povo de Israel, embora Israel usou muito isso da tradição oral, mas isso era muito comum dos povos antigos. As pessoas não tinham capacidade de leitura ou capacidade de escrita, não a grande maioria. Textos escritos eram muito restritos em ambientes não judaicos aos reis, às cortes reais ou àqueles mercadores que faziam algum tipo de escrita como que um registro do seu estoque, né? Então, estes
sabiam escrever, sabiam ler para registrar essas coisas ou para registrar as histórias daquela monarquia. Então, pouquíssimas pessoas sabiam ler. A popularização da leitura ou do texto mais acessível vem com os judeus. Os judeus ensinam as crianças a entenderem o texto, a decorarem o texto. E mesmo que não liam o texto, eles sabiam decor o texto. Então, o valor é empregado de maneira muito forte na tradição, tanto escrita quanto na tradição oral, pelos judeus, embora não fossem só os judeus que se valiam desse recurso. Depois nós vimos que aquilo que é registrado no texto escrito são os elementos dessa transmissão oral, também as memórias dos próprios autores, que se lembram de momentos que viveram com o Senhor e da história que passaram como povo de Deus. Eles registram, então, Moisés registra suas histórias ali, aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou na sua conversa com Deus no alto do Sinai. Nós vemos inúmeras vezes o texto nos dizendo, tanto em Êxodo como em Deuteronômio, de Moisés proclamando a palavra do Senhor e depois escrevendo essa palavra do Senhor. Escrevendo aquilo que ele já havia proclamado, aquilo que ele havia recebido do próprio Deus. Então, a memória dos autores é colocada no texto. E também outras fontes, como nós encerramos vendo no nosso último encontro, outras fontes externas à Escritura foram utilizadas como pesquisa para o texto bíblico. Algumas são, inclusive, citadas na própria Bíblia. Nós vemos textos o Livro dos Justos, que é citado tanto durante o reinado de Davi, como é citado durante o livro de Josué. Uma diferença muito grande, de Josué até Davi, muitos séculos se passaram. Mas na época de Josué já havia esse tal de livro dos justos, do qual ele se aproveitou para alguma das suas escritas. E posteriormente, Davi também vai se aproveitar desse texto que está nesse livro externo, que nós não temos acesso a ele, mas que foi usado como um objeto de pesquisa, né? Enoque é usado por Judas na sua microcarta, né? Ele é usado de alguma forma para falar a respeito de um evento que é tido como um evento histórico na narrativa. Parece que Pedro também vai se utilizar desse texto ao falar de Noé, por exemplo. Parece que ele se aproveita do texto de Enoque para falar de algumas coisas que a gente não encontra nos textos canônicos. Então há alguma visão externa também destes textos que são trazidos para a fonte escrita. Foi tudo isso que nós vimos no nosso último encontro, nos nossos últimos encontros. Hoje nós vamos pensar um pouco agora já pensando no texto escrito, quando toda essa tradição passa agora a ser registrada. Ela é usada, pessoas são usadas para fazer isso e materiais são usados para que isso acontecesse, né? O primeiro das gravuras que a gente tem aí, deixa eu colocar aqui, ó, meu laserzinho, esse aqui, ó, ele não faz parte dos insumos utilizados para a escritura, para a escrita da Bíblia, mas ele faz parte da história da escrita, né? Isso aqui é aquilo que a gente chama de escritura cuneiforme, né? Ou tablete cuneiforme, que era muito usado no mundo antigo, antes de outras tecnologias de escrita que vão ser mais fáceis. Esses tabletes aqui eram tabletes de argila, que eram, né, bem molinhos, era escrito neles, né, era cunhado neles as palavras, depois eles eram colocados ao sol, eles secavam ao sol, em alguns casos eles eram queimados para que aquela escrita ficasse de fato petrificada ali nessa escrita. A gente vê isso, né, nos povos mesopotâmios, entre os sumérios, e essa escrita é muito antiga. Boa parte do que a gente tem como tabletes cuneiformes são de registro de estoque de grãos, de cereais, de comércio que aconteciam entre os reinos, né? Talvez o mais próximo que a gente chega disso no registro escrito da Bíblia seja aquilo que Deus faz e dá para Moisés, né? A lei sendo escrita em tábuas de pedra, né? Talvez o mais próximo que a gente chega desse tipo de escrita seria essa inscrição de Deus em tábua de pedra, o que não era muito incomum também nos tempos antigos, principalmente para documentos que precisavam ser escritos de maneira perpétua ou de maneira permanente, passasse o tempo que fosse. Então, não só os tabletes cuneiformes, mas também entalhes, né, em pedras mesmo, pedras que eram entalhadas. Aí vem a famosa expressão que a gente usa até hoje, né? Está escrito em pedra, ou seja, é algo que é imutável. Outras formas de escrita
passavam, quebravam, eram degradáveis, mas aquilo que estava escrito em pedra era algo que durava gerações e gerações. Então, uma das formas de escrita era o entalhe em pedra, que provavelmente é isso que acontece na relação de Moisés com Deus nas tábuas dos 10 mandamentos. Mas eu acho que é o mais próximo que a gente chega desse tipo de material quando a gente fala do registro bíblico. Mas aí a gente passa para outros que são um pouco mais conhecidos, né? Desses textos que agora são importantes e precisam ser publicados. Por publicar, aí eu preciso fazer um resgate. Quando a gente fala hoje, no nosso contexto, publicar, a gente fala de um texto que é levado para uma editora, né? A editora revisa esse texto, aí depois o autor aprova esse texto que foi revisado e aí então leva para ser impresso, né? E aí é distribuído. Isso a gente chama hoje de publicação. Mas no mundo antigo, publicar um texto era simplesmente tornar o texto público. Ou seja, aquilo que foi escrito ou aquilo que foi pensado agora passa a ser público. Fosse por meio da escrita, fosse por meio da fala. De novo, a gente volta para a tradição oral. Muito do ensino era publicado de maneira oral. É por isso que a gente vê, às vezes, algumas variações do texto de Mateus e do texto de Lucas, por exemplo. Variações até mesmo cronológicas. Parece que Mateus coloca em uma certa cronologia e Lucas coloca em uma outra cronologia. Mas por que isso? É muito provável, dentro dessa ideia de tradição oral, que Jesus tenha falado a mesma coisa em diversos lugares. Jesus tem um corpo de ensino e esse corpo de ensino ele quer que seja conhecido. Ainda não havia texto registrado, não tinha ninguém anotando todas as coisas que Jesus falava. Então Jesus, na Galileia, ensinava. Mas quando ele ia para a Judéia, ele ensinava as mesmas coisas, talvez contando as mesmas histórias, explicando exatamente as mesmas coisas. Então a gente vai ver, por exemplo, em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus ensinando seus discípulos a orar. Mas depois a gente vai lá em Lucas e a gente vai ver em um outro contexto, Jesus ensinando seus discípulos a orar com base numa pergunta deles. Né? Eles falam, os discípulos de João aprenderam com ele a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus ensina a mesma oração do Pai Nosso que está lá registrada em Mateus, com uma leve nuance no final. Então, por que isso? Muito provavelmente Jesus ensinava isso frequentemente em vários lugares, repetindo as mesmas palavras. Estava tornando público o seu ensino. Uma das formas era por meio do registro oral. Outra forma era por meio do registro escrito, aí sim, utilizando muitos insumos, muitos materiais, para que fosse registrado aquele ensino e para que ele fosse veiculado, distribuído. É óbvio que a gente está falando aqui no contexto cristão, no contexto bíblico, no contexto judaico, mas isso não era comum só para textos religiosos. Isso era comum para autoridades também. Então o rei às vezes emitia um decreto, aquele decreto era escrito, vinha lá com o sinete, com o anel do rei, mas aí então alguém ia e proclamava, tornava público aquilo que o rei havia dito. Essas pessoas eram chamadas de arautos. Então o arauto chegava em algum lugar, geralmente tocava-se uma trombetinha, né? Isso chamava a atenção das pessoas que ali estavam, e aí o arauto abria o rolo e lia. O rei diz assim, e publicava, né? Decretava. É isso tudo que vem para as nossas leis até os dias de hoje. As leis são sancionadas ou são revogadas e se tornam públicas, quando elas são publicadas, né? Ou seja, aquilo que foi decidido passa a vigorar a partir da sua publicação, a partir do momento em que elas são tornadas conhecidas. E isso acontecia também no mundo antigo com o uso dos diversos materiais. Os mais conhecidos, dois dos mais conhecidos, seria o papiro, que é o pai do papel, né? Inclusive papel vem exatamente dessa palavra papiro, que vai falar de uma planta que nascia ali, principalmente nas margens do rio Nilo, né? Essa plantinha aqui, que é chamada de papiro, e através do caule dessa planta era então retirada a casca mais dura, né? A casca mais grossa, e com a alma do papiro eram cortadas pequenas tiras, essas tiras eram colocadas de molho em água para que soltassem todos os seus açúcares, então ficassem bem maleáveis. Depois elas eram prensadas e colocadinhas assim, ó, entrelaçadas. Colocava num sentido e colocava no outro, e virava uma trama. E essa trama depois era prensada novamente.
no tempo antigo com uma pedra, né, muito pesada, e deixava ali durante vários dias, às vezes até mesmo semanas, para que secasse prensado. E o resultado disso era um papiro, né, o parente do nosso papel, né. Essa era uma tecnologia das mais baratas, né, para um texto mais duradouro, mas ainda assim não era algo muito barato, era algo relativamente caro, mesmo porque nascia no Egito, né? Então, para chegar em outros lugares, gastava-se com isso. O Egito era uma grande potência, principalmente por questão do próprio papiro. Se vê em inscrições, em desenhos dos faraós antigos, nas tumbas dos faraós, exatamente figuras de papiro ali, como sendo essa riqueza do Egito. O Egito se tornou então uma grande potência, principalmente pela exportação do papiro. A maior biblioteca conhecida, a famosa biblioteca de Alexandria, né, ficava no Egito, porque ali tinha papel de sobra, né, para se utilizar. Por mais que não era algo tão fácil e nem tão barato, mas o Egito tinha em abundância tanto a produção do papiro quanto a planta em si, né? Então, em alguns casos, os textos eram escritos dos dois lados, o que não era muito comum, a não ser para textos muito pequenos, aí se usava então uma folha pequena de papiro e se escrevia dos dois lados, mas geralmente os textos eram um pouco maiores, então se escrevia de um lado só, porque depois ele era enroladinho, né? Então, para não desgastar a parte de fora onde se pegava, quando ele estava fechado, então se escrevia só na parte de dentro e se abria para poder ler, né? Então, textos mais longos ainda usavam várias folhas de papiro. Então, essas folhas eram dispostas, coladas uma na outra, e depois elas eram enroladas também em grandes rolos de papiro, e nesses rolos eram escritos textos mais longos. Provavelmente, é muito provável, que todos os textos da Escritura foram primeiramente escritos em papiro, né? Posteriormente, eles podem ser registrados em outros materiais mais duradouros, mas aquilo que se tinha mais acesso eram os papiros, e provavelmente todos os textos da Escritura foram escritos primeiramente em papiro. E quando eu digo todos os textos, eu estou falando dos autógrafos, né? O rolo veio depois. O pergaminho, né? É o próximo, ele veio bem depois, né? E mesmo depois dos pergaminhos, ainda se usava muito o papiro, porque o pergaminho era muito mais caro que o papiro, 20 vezes mais caro do que o papiro. E eu estou falando de algo em torno de uma folha de papiro custar aí por volta de 2 denários na época de Jesus, né? Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Então pensa aí, 2 dias de trabalho para você comprar uma folha de papiro. Então era algo muito caro. Agora, quando a gente vai para os pergaminhos, que a gente vai ver na sequência, isso era 20 denários para uma folha de pergaminho. Então imagina, quase um mês de trabalho para comprar uma folha de pergaminho. Então a gente está falando de algo que era, de fato, muito caro. Há um texto na segunda carta de João, em que ele fala que tem muita coisa para escrever para estes irmãos, né, que estão recebendo essa microcarta. A segunda carta de João é muito pequena, a segunda e a terceira carta são muito pequenas. E aí João diz, ainda tinha muita coisa ali a se escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Então João diz, tem mais, né? Mas eu não vou escrever. Isso reforça o desejo de João de estar com aqueles irmãos, né, para compartilhar, mas também reforça que não era fácil escrever e não era barato escrever. E aqui ele usa a NAA traduz como papel, a palavra hartou, que é a forma como se chamavam as folhas de papel, ou as folhas de papiro, né? Geralmente se falava hartou para esses pequenos pedaços de papiro. E João está dizendo, eu vou deixar para falar pessoalmente, porque o papiro não está barato, né? Ele fala daqui do papiro e da tinta, né? A própria tinta, que vem, a palavra tinta aqui é a palavra melanus. Melanus, isso lembra alguma coisa? Né? Melanina, né? Fala de coloração, né? Melanus é esse pigmento que era utilizado. Geralmente era uma mistura de carvão com algum óleo, alguma cola biológica, né? Alguma cola de planta, ou em alguns casos com pó
de algum tipo de metal, né? Para escrever nos papiros, geralmente era o carvão com metal, e aí fazia essa abrasão no próprio papiro. Já nos pergaminhos, geralmente era um material misturado com óleo ou com algum tipo de cola que ficava colado ali no pergaminho. Então aqui João está dizendo, olha, eu não vou gastar papiro e tinta para alguma coisa que eu quero falar com vocês pessoalmente. Então depois desse famoso papiro, acho que esse todos nós conhecemos, né, vem o segundo mais conhecido, que é o próprio pergaminho. O pergaminho já vai surgir no século III, mais ou menos, antes de Cristo, que ele passa a ser mais comum. Já existia alguma tecnologia semelhante, mas ele passa a ser difundido mesmo no século III antes de Cristo. Porque o rei da cidade de Pérgamo queria ter uma rixa ali, né? Tinha uma rixa com o Egito, onde estava a maior biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, e ele falou assim, não, a gente vai ter agora uma biblioteca maior do que a Biblioteca de Alexandria. Né? E aí o rei do Egito falou, não vai não, porque nós não vamos vender para vocês papiro. E qualquer um que vender papiro para vocês, a gente vai cortar as alianças comerciais. Um negócio meio Trump, assim, sabe? Que o rei do Egito estava fazendo ali com o rei de Pérgamo. Né? Então eles passam a procurar uma outra forma de registrar os seus textos. Né? E aí eles recorrem para esse tipo de tecnologia que passou a ser conhecido, como foi concebida ou publicizado na cidade de Pérgamo, passa a ser conhecido como pergaminho, né? Que nada mais era do que couro de animal curtido e seco ao sol. Então, geralmente, couro de algum ovino, cabra, ovelha, né? Às vezes até mesmo de fetos abortados de bezerros, né? Bezerrinhos que nasciam, era chamado de vitelo. Né? Vitelo era um tipo também de couro que era usado, era um couro muito nobre, por isso também muito caro. Então, mais ou menos aí o processo de fabricação, né? Depois do animal abatido, ele era descarnado, né? E esse couro era colocado em água, ficava ali muito tempo sendo hidratado, soltava-se todo o pelo, e esse processo acontecia várias vezes, jogava aquela água fora e deixava mais 2 dias de molho, jogava a água fora, mais 2 dias de molho, às vezes com alguns produtos como cal, né? Mais ou menos isso que os curtumes ainda fazem para outros tipos de produtos também, né? Para ter o couro, para fazer cinto, para fazer bolsa, para fazer sapato, né? Existe no Brasil, inclusive, fábricas de pergaminho, que ainda são muito usados. No Brasil, o pergaminho ainda é muito usado por algumas universidades para emissão de diploma, né? Mas são exportados também para a Europa, para outros países. Aqui no Brasil, a gente tem fábrica de pergaminho até nos dias de hoje, né? Claro que não um processo tão manual, né? Agora com muitas máquinas, com muitos processos mais automáticos. Então, ficava ali esse couro de molho várias vezes, depois ali ele era raspado, né? Fosse assim, fosse de outra forma. Às vezes aqui, assim mesmo, ele era esticado nesses bastonetes ou nesses frames aí, e ali raspado novamente, deixava ali e secava. Né? E depois de seco, ele era cortado em tiras do tamanho que fosse necessário para a composição. Fosse dos rolos, fosse para a composição de um outro tipo de tecnologia que vai ficar conhecida na história da igreja também como códice, que é o vô do nosso livro. Né? O livro, do jeito que a gente conhece, ele deve muito ao cristianismo, né? Porque antes era rolo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, era rolo. Mas depois os cristãos começam a fazer algo muito parecido com o que a gente tem hoje, que passa a ser chamado de códice. Então, o pergaminho, ele já é muito mais duradouro, né? Enquanto que o papiro, por ser uma fibra vegetal, ele se desgastava muito rápido, o pergaminho não, ele durava muito tempo mesmo. Tanto que a gente tem, inclusive, aqui ainda hoje nós temos alguns achados arqueológicos de textos que têm aí mais de 1.600 anos, que estão em ótimo estado de conservação. Um deles é esse pergaminho aí, que é chamado de Códex Sinaítico. Ele foi descoberto por volta dos anos 1800. Ele é chamado sinaítico porque ele foi descoberto na região do Sinai. E esse pergaminho, ou esse conjunto, esse códex, ele é a Bíblia mais antiga que a gente tem. Bíblia no sentido assim, de conjunto de livros mesmo. Praticamente todos os livros que a gente tem hoje na Bíblia, esse livro tem, né,
Códex Sinaítico. E ele é datado do ano 300 depois de Cristo. Então, no iniciozinho do quarto século, ano 300, a gente já tem uma Bíblia canônica, né, com os livros que a gente tem mais ou menos, organizadinha aí, com um texto numa qualidade excepcional. Aqui a gente tem o tamanho dele, mais ou menos o tamanho de uma régua, né, de 35 centímetros, 30 a 35 centímetros, por 45 de comprimento, né? E olha só a qualidade do texto. Aqui tem um zoom, né, dessa partezinha aqui do texto. É isso aqui, que é o início da oração do Pai Nosso. Aqui. Então, olha a qualidade do texto de mais de 1.600 anos. E está aí, ó, preservadíssimo, bonitinho. Né? A maior parte dele está no Museu Britânico, mas existem outros lugares que têm partes desse texto. E hoje a gente, inclusive, tem acesso a ele online. Então, depois você pesquisar lá na internet, Códex Sinaítico, você consegue ler todo o texto, né? De Gênesis a Apocalipse. Tem acesso. Hã? Mas tem a transliteração. Só que só tem em inglês, o mais perto que a gente consegue chegar é em inglês. Né? E tem até, usando a ferramenta, você consegue clicar no texto, aí ele faz um quadradinho onde está, e aí você vê a transliteração e a tradução para o inglês, né, que é o mais próximo que a gente consegue chegar. A gente tem acesso a isso hoje. Todo ele foi digitalizado. Um texto de 1.600 anos em ótimo estado de conservação, porque foi escrito em pergaminho. 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo está no corredor da morte e ele está mandando uma carta para Timóteo, e nessa carta ele faz um pedido. Ele diz, versículo 13, quando você vier, traga a capa, que eu deixei em Trode, na casa de Carpo, e traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Ele usa duas palavras, né? No grego aqui, ele usa a palavra biblos, né? Que seria livros, e aí biblo geralmente se tratava do rolo escrito em papiro, esse era o biblos, e pergaminho aqui é o membrana, que era a forma como se chamavam os escritos no pergaminho. Né? Então até a NAA traduz como pergaminho. Então ele está falando praticamente de duas tecnologias, né? Tem coisas que estão escritas, que me são preciosas, que estão em papiro, e tem outras que estão escritas em pergaminho. Então você traz tudo quando você vier, Timóteo. Isso fala até um pouco da tecnologia. Como os papiros geralmente eram escritos em rolo, eram escritos para coisas menores, né, para textos menores, de fácil publicação, e talvez rascunhos de algumas coisas importantes. Já os papiros, ou os pergaminhos, podiam ser usados também em rolo, mas passa-se a ficar comum o códex, como eu disse, que era um livrinho em que essas folhas, ao invés de serem coladas uma do lado da outra e depois enroladas, elas eram colocadas uma em cima da outra e costuradas. Aí ficava mais fácil, inclusive, escrever dos dois lados. Né? Aí se colocava uma capa, geralmente de uma madeira leve, revestida de algum tipo de couro para poder proteger o conteúdo desse códex. Exatamente o livro, né? O avô do nosso livro. Né? Então os pergaminhos eram muito utilizados dessa forma, eram fáceis de transportar, tinham muita quantidade de texto em um volume muito menor, porque não precisava, né, enrolar. É interessante que quando se lia o texto, então imagina, tem um rolo gigantesco, né, como aqui a gente vê uma forma como eles eram feitos. Eles eram enrolados geralmente com uma madeirinha para poder ficar mais fácil, tanto de enrolar quanto de desenrolar. Então um texto que era muito grande tinha vários metros de comprimento. Né? E o mais engraçado, depois de ler você tinha que rebobinar. Né? Lembra de rebobinar? Que nem as fitas de videocassete que existiam antigamente? Né? Então ia se lendo geralmente da direita para a esquerda, que é assim que era o texto hebraico, o texto grego já é da esquerda para a direita. Mas ia se lendo aqui, e aí, na verdade, desenrolando, né? Enrolando para cá, tinha que ter coordenação motora, aí se ia lendo, né? Coluna por coluna, e terminava o texto, tem que rebobinar para a próxima leitura. Né? Então era um pouco mais difícil todo esse processo. A gente tem inclusive aqui esse conjunto de aglomerados de folhas que viravam rolo, ele era também chamado de volumen, de onde vem a nossa ideia de um texto que tem vários volumes, por exemplo. Né? O volume vem dessa ideia. Alguns vão dizer que esse rolo era chamado de volumen,
ou o lugar onde esse rolo era guardado. Geralmente eram potes de argila ou potes de couro onde ele era guardado. Então, alguns vão dizer que o pote que guardava o rolo, que era chamado de volume. Então, grandes livros tinham vários volumes, né? No caso, por exemplo, que a gente tem aqui, do manuscrito de Isaías mais bem preservado da história, que é esse manuscrito, ele é datado por volta do ano 125 a.C., esse manuscrito. Para você ter uma ideia, o segundo manuscrito mais antigo de Isaías que nós temos, ele tem mais de 1000 anos de diferença. Ele já é da era cristã, ele já é no 10º século, mais ou menos. Então, esse é o segundo manuscrito mais antigo. Esse aqui é um dos manuscritos que foi encontrado nos famosos manuscritos do Mar Morto, né? Então, o mais bem preservado é esse texto de Isaías, que está escrito em pergaminho, por isso durou bastante, mas estava em forma de rolo. Por isso ele tem 7 metros e 34 centímetros. Né? Foi antes de Cristo? Antes de Cristo. Esse texto é de antes de Cristo. Será que foi esse aí que Jesus abriu lá no tempo? Aí não dá para saber. Aí não dá para saber. Muito provavelmente não. Provavelmente não, porque as sinagogas tinham cópias, né? Esse foi encontrado nas cavernas de Qumran, né? Muito provavelmente, isso é mais provável mesmo, que uma tribo de essênios, que era um grupo de judeus, que eram meio monásticos, assim, eles se afastavam da sociedade, viviam ali bem reclusos, eles preservavam muitos escritos, né? E eles eram copistas também de textos bíblicos, e muito provável que durante alguma guerra eles esconderam esses textos ali nessa região. Até hoje estão encontrando ainda manuscritos do Mar Morto, né? Começou com uma caverna, que é chamada de Caverna 1, porque foi a primeira caverna em que encontraram ali os textos, mas existem centenas de cavernas, que ainda hoje estão sendo escavadas, vasculhadas, e a gente, hora ou outra, encontra um texto mais antigo ainda do que os textos que a gente tem, né? Então, esse texto aqui tem mais de 2000 anos. É de 125 antes de Cristo, esse texto. E está aí, ó, bem preservado. Ele está praticamente na íntegra, com alguns pequenos buracos aqui e ali do texto, né? E com base nesse texto, a gente consegue asseverar a confiabilidade da tradição bíblica de uma maneira assim muito clara. As diferenças de escritos desse antigão para o segundo mais antigo, que tem mais de 1000 anos de diferença, elas são muito pequenas. Às vezes de mudança de letra, ou às vezes a supressão de uma letra ou a colocação de uma letra, principalmente a letra E. Então, num texto tem E, no outro não tem E. Essas são as diferenças mais comuns que a gente encontra entre um texto e outro, né? Então, de 1000 anos de diferença, para mostrar a confiabilidade dos escritos. Então, são aí 17 folhas de pergaminho, mais de 7 metros, né, de pergaminho, que na época era enrolado, e agora ele está disposto, inclusive ele está no museu lá em Israel, em volta de um negócio desse aqui, de cenográfico, óbvio, né? Com até esse chapéu assim, parecendo esse negócio de madeira, né? Então está em volta de uma estrutura grande ali, mostrando esse texto de Isaías, tá? Então esse é uma forma, os rolos eram uma forma, mas era mais difícil de serem acomodados, e principalmente mais difícil de serem transportados. E aí vem uma outra tecnologia, como eu disse, que é a tecnologia dos códices, né? São textos que geralmente era escrito assim numa folha grande, e essa folha era dobrada, junto com outras folhas também eram dobradas, escritas frente e verso, e foi exatamente como a gente tem hoje, né? Se você olhar para os nossos livros, você vai ver que não é só um livrão, mas são pequenos volumezinhos que são primeiramente costurados, depois costurados num livrão maior, né? Que é o que a gente tem dos livros hoje. Essa tecnologia foi popularizada pelos cristãos. Quando eles começam aí levando o evangelho a todo mundo, era muito mais fácil, né, levar um códex com as cartas de Paulo, por exemplo, com os 4 evangelhos num códex, do que levar vários rolos, né, de texto bíblico dos lugares onde eles iam. Então esse aí mostrando de novo que a teologia, os cristãos estavam sempre na vanguarda da tecnologia, né? Povo de Deus, aproveitando para instruir, para alfabetizar, técnicas de escrita popularizadas com o intuito religioso, e aqui mais uma tecnologia muito utilizada pelos cristãos para poder popularizar o texto. Aquelas cópias que é da década de
Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, mas os copistas, eles tinham, eles eram muito metódicos na cópia do texto, né? Então, de novo, vamos pensar em publicação. Então, um autor escreve. Geralmente, esse autor que escreve ou que dita, o texto primário não vai ser muito bem feito, no sentido estilístico, assim, bonito. Porque o cara está falando e o outro está escrevendo, ou o cara mesmo está escrevendo. É como se fosse um rascunho. Depois, quando esse texto vai virar um texto mais normatizado, aí os copistas gastavam tempo. Aí é aquilo que a gente vê às vezes em figuras antigas, que eles desenhavam a letra, pintavam a página, colocavam afrescos. Era literalmente muito fresco o texto desses copistas. Então era feito com muito rigor, ao ponto de que eles desenvolveram técnicas de contagem de palavras e de contagem de letras por página para saber se o texto estava fiel àquela cópia anterior, né? E no que diz respeito, por exemplo, a textos que carregavam o tetragrama, o nome de Deus, eles não podiam ser rasurados. Qualquer tipo de rasura ou dificuldade na escrita do nome de Deus, aquele pergaminho era descartado, ele era queimado, né? De maneira cerimonial, ele era queimado ou ele era sepultado de maneira cerimonial. Tamanho o zelo que eles tinham pelo nome de Deus. Então, textos que continham o nome de Deus não eram jogados fora. Eles ou eram queimados cerimonialmente ou eles eram enterrados cerimonialmente. Então aí, mais um motivo porque é tão bonitinho e tão bem feito. Era um ritual muito temeroso. Então, havia um banho ritual, todas as vezes que o nome de Deus era escrito. Eles tomavam um banho cerimonial. Muitos deles guardavam tempo de oração para escrever o nome de Deus. Então, tinha um tempo de reflexão, de oração. E então, eles pegavam uma pena nova, uma tinta nova, e escreviam o nome de Deus, geralmente com letras diferentes do resto do texto. Então a gente tem, e eu vou mostrar isso mais à frente, o texto, por exemplo, escrito em grego do Antigo Testamento, né? O texto da Septuaginta escrito em grego. Mas na hora de escrever o nome de Deus, eles recorriam ao paleo-hebraico, o texto anterior ao hebraico, a letra anterior ao hebraico, exatamente para poder dar esse choque de diferenciação do nome de Deus. Então escreviam, às vezes, com abreviação, de uma maneira bem estilizada. Aí, se tivesse algum tipo de dificuldade, ou se apagava o nome de Deus inteiro e escrevia de novo, não tinha, sabe quando a gente está escrevendo e a letra fica meio engarranchada, a gente dá uma consertadinha na perna? O judeu não fazia isso, escriba não fazia isso de forma nenhuma com o nome de Deus. Com outras letras, com outras partes do texto, até podia ter, mas no nome de Deus isso era inaceitável. Então, não ficou bonitinho o nome de Deus? Raspa completamente o nome, se der, e escreve de novo. Se não der, joga fora esse pergaminho. Queima cerimonialmente, ou sepulta cerimonialmente, todo o pergaminho, onde está o texto, né, ou o papiro. Então, você está no finalzinho da página, escreve errado o nome de Deus, pode começar de novo. É queimar cerimonialmente ou sepultar cerimonialmente. Tamanho zelo que se tinha com o nome de Deus, e não pronunciar o nome de Deus, não escrever o nome de Deus de maneira vã. Né? Então, você vê o esforço, né? E a sacralidade que se tinha com o texto registrado, a revelação registrada de Deus. Continuando aqui nos insumos, tem ainda um outro tipo de equipamento que era usado, que esse aqui ele era mais barato, mesmo porque ele era reutilizável, ele não era duradouro, né? Geralmente essas tábuas enceradas, elas eram usadas para rascunho, né? Então, é possível que Mateus, por exemplo, em algum momento andava com uma tabuinha dessa, porque isso era coisa também de publicano. Publicano também tinha essas tabuinhas, usava essas tabuinhas para poder rascunhar as coisas. Depois isso era passado por um texto definitivo, fosse no papiro, fosse no pergaminho. Então isso era geralmente uma madeira leve, uma folha de madeira leve, que era entalhada com um grande sulco, né, na madeira para ficar essas bordinhas, e depois era feito vários rabiscos assim, né, com estilete, com algo pontiagudo nessa madeira, e aí era derramado cera de abelha, era derramada ali para poder virar essa película que podia ser escrita depois, né? Era escrito com um instrumento chamado estilo, né? Que a gente também chama de estilete. Ele era mais ou menos assim, ó. Não sei se dá para enxergar bem.
De um lado dele tinha uma ponta pontiaguda, desculpe a redundância, mas uma ponta pontiaguda, né? Na outra ponta tinha meio que uma espátula, que era a borracha, né? Então, errava, dava uma raspada ali para não se confundir, né? Então, era barato, era reaproveitável, porque era só riscar ali ou derreter de novo e fazer de novo, né? Ele ficava mais ou menos no formatozinho aí de códice, então envolto ou preso por tirinhas de couro, que aí elas ficavam fechadinhas, aqui do lado de fora não tinha nada, era só madeira mesmo, então era mais fácil de carregar, né? Então pode ser que Mateus tenha andado com um desse aqui durante o ministério de Jesus para anotar alguma coisa, pode ser, né? Altamente, né? Muito sustentável, só que não é durável, por isso que ele era usado como um rascunho, e depois pegava esse rascunho e era passado para o texto definitivo, né? Inclusive a história vai nos contar que muitos escribas vão usar até escrita abreviada, para poder ocupar menos espaço, né? Eles escreviam a palavra inteira, se abreviava palavras de conhecimento maior, e aí depois quando passava para o texto definitivo, aí escrevia a palavra por completo. Cobrando imposto também. Isso, tipo taquigrafia, se usava muito. Tinha tem muitos desses, não desse tipo de material, mas de alguns escritos, que eram exatamente isso, ó, letras que juntas formavam uma palavra inteira. Então, duas letrinhas que eram uma palavra inteira. Justamente. Então, usavam isso, depois era passado a limpo, aí se passava a limpo de maneira mais completa, né? Aqui a gente vê de uma maneira um pouco mais próxima, uma escrita, aqui já com outro tipo de estilete, né, ou de estilo. Às vezes o estilo é feito também de osso, ou então era uma haste de madeira em que uma ponta de metal era fincada de um lado e um desses espátulazinha era fincada do outro, né, para poder não gastar com muito metal, bronze, seja lá o que fosse. Às vezes essa cera também ela era pigmentada, então derretia a cera, misturava com alguma coisa, carvão, terra, né, só para ter uma outra cor, e aí na hora de escrever ficava ali. Por isso também que a gente vê muitas letras antigas, elas não são corridas, né? Elas são mais espaçadas, são letras de forma, por assim dizer, porque era mais fácil escrever assim, né? Tirando. Você faz um risco, tira, faz outro risco, tira, por isso a gente não vê textos assim tão corridos. Isso vai ficar mais comum depois do papiro, né? Depois com o pergaminho, aí como era uma superfície mais fácil de escrever, aí vão se desenvolvendo mais técnicas de escrita cursiva, mas a gente vê menos isso. Um texto interessante que nos fala dessa tabuinha está lá em Lucas capítulo 1, verso 63, quando Zacarias vai dar o nome para João. Lembra? Que João vai receber esse nome, Zacarias estava mudo, né? E Deus disse que ele ia ficar mudo até o filho nascer e que o filho ia se chamar João, né? O filho ia se chamar João. E aí quando perguntam para a mãe de João Batista qual que vai ser o nome, ele diz, vai ser João, né? Aí todo mundo fala, não, como é que vai ser João? Não tem ninguém na família de vocês que chama João? Não era comum o primeiro filho ter um nome diferente do pai, por exemplo, ou de alguém famoso na família. Não era comum. Aí perguntam para Zacarias, né? Qual que vai ser o nome do menino? Né? Esperando que talvez ele fizesse só assim ou assim, né? João mesmo? Não, João não. Aí diz o texto aí que ele pedindo uma tabuinha dessas, né? Ele escreveu, o nome dele é João. Né? Então a gente tem um registro histórico na própria Bíblia do papiro, do pergaminho e da própria tabuinha aí, né? Ok, a gente tem os materiais, mas além dos materiais, quem eram os escritores do texto? Quem escreve, né? E aí a resposta mais óbvia, né? O autor do texto. É óbvia, mas nem tanto, que raramente os autores escreviam seus próprios textos, raramente. Existiam sim autores que tinham a capacidade de escrever. Um caso clássico é um homem letrado, muito, né, do alto do seu PhD, do seu doutorado, né? Um homem chamado Moisés. Lembra de Moisés? Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Moisés, inclusive, aprendeu a escrever. Então, Moisés é um autor que ele mesmo escreve os seus textos. Né? Um texto de Deuteronômio 31, a gente vê, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei, a lei que ele recebeu de Deus. Ele mesmo é o autor dessa memória que ele recebe de Deus e ele é mesmo o escritor. Mas isso não era comum. Não era comum porque nem todo mundo sabia ler e escrever e nem todo mundo tinha
acesso a esses recursos de escrita e capacidade de escrever. Às vezes a pessoa sabia ler, mas ela não tinha capacidade de escrever num tamanho de papel que coubesse tudo o que ela tinha que dizer. Então, as pessoas que escreviam, elas não só sabiam escrever, mas sabiam aproveitar o papel. Aproveitar todos os espaços possíveis, pensando inclusive no tipo de encadernação que ia ser feito, deixando as margens corretas para que o texto fosse composto. Então, muitas vezes, o autor não é o escritor do texto. Aí vem o famoso amanuense. Quem eram os amanuenses? Eram pessoas que eram contratadas para escrever aquilo que o autor estava ditando. O amanuense ouvia o texto e ele escrevia. Às vezes, ele ouvia o texto numa língua e escrevia em outra. Muito provavelmente foi isso que aconteceu com a carta de Pedro, em que Silas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o texto que fala isso, Silas foi o amanuense. Muito provavelmente, Pedro falou em aramaico, que era a língua que os judeus falavam à época, nem era o hebraico. O hebraico só acontecia na sinagoga, só para leitura de texto bíblico que funcionava o hebraico. No dia a dia, era aramaico. Muito provavelmente, todos os discursos de Jesus foram em aramaico, mas o registrado que a gente tem é em grego. Então, o amanuense não só registrava, mas muitas vezes ele traduzia aquilo que o autor estava falando na sua língua materna, e então ele traduzia e escrevia em grego. Depois, o amanuense lia isso para o autor, que fazia as suas considerações, e uma vez aprovado pelo autor, ele de fato registrava de maneira mais completa ou de maneira mais definitiva o texto. E em muitos casos, era ele que levava esse texto e lia esse texto publicamente. Porque como ele tinha estado com o autor do texto, ele tinha mais capacidade para responder indagações e questionamentos que fossem feitos a respeito daquilo que estava escrito. Tá? Então, esse procedimento era muito comum no escrever epístolas, por exemplo. Escrever cartas, que eram textos mais corridos e mais rápidos de serem escritos. Então, os amanuenses eram esses que eram contratados para isso. Não só, de novo, não só para textos religiosos, mas também para os textos que eram proclamados pelos reis, pelas autoridades. As pessoas faziam um negócio, chamavam os amanuenses para poder falar e estar registrado aquilo que está acontecendo com seus impostos, com a forma como estão fazendo o seu comércio. Entre os cristãos e entre os judeus também existiam aí os amanuenses. A gente viu isso no nosso último encontro também, né? Um amanuense, um homem chamado Baruque. Lembra de Baruque? Em Jeremias capítulo 36, Deus fala: Jeremias, escreve no rolo. E aí Jeremias então chama Baruque, dita para Baruque tudo o que ele tinha que escrever, e Baruque escreve e leva o texto e lê o texto. Então Baruque ele é chamado de escriba, esse era o ofício dele, mas nesse caso ele estava funcionando como um amanuense, registrando as palavras de alguém. Você quer perguntar, os escribas entram nessa classe aí? Em teoria, todo aquele que escreve é um escriba, inclusive o autor do texto. Geralmente se fala de escriba daqueles que tinham um ofício de escrever, não necessariamente como amanuenses. Amanuense era uma forma de ser um escriba. Uma outra forma de ser escriba era sendo um copista. Então você pegava um texto que foi escrito muito tempo antes, você copiava, então você também era um escriba. Né? Então o escriba era esse que tinha a capacidade de escrever. Os amanuenses eram um tipo de escribas também. Né? Não necessariamente do tipo copista, mas eram também um tipo de escriba. Aí a gente vê um exemplo de amanuense que é o exemplo de Baruque, mas também a gente vê em Romanos capítulo 16, finalzinho da carta de Romanos, Paulo está dando as suas famosas saudações, e no meio dessas saudações, Paulo lá no versículo 20 ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês, Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. E aí do nada quebra-se a quarta parede, e um tal de Tércio, ele diz: eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Quem que é esse Tércio que apareceu do nada? Né? A gente começa Romanos com Paulo escrevendo, eu, Paulo, apóstolo, escrevendo aos irmãos de Romanos, a carta de Paulo. Aí do nada um tal de Tércio fala: eu, Tércio, estou escrevendo para vocês. Será que esse era o sobrenome de Paulo? Né? Paulo Tércio da Silva, será que era isso? Esta carta Romanos ou propriamente só? Esta carta aos Romanos. Então, Tércio é o amanuense de Paulo. Paulo está ditando,
Tércio está escrevendo, e agora na hora de dar saudações, ele se mete, né? E em vez de Paulo falar assim, Tércio que está escrevendo a carta, manda um abraço, o próprio Tércio diz, eu, Tércio, que escrevi, estou mandando um abraço também para vocês, né? Então a gente vê isso nessa carta. Uma outra carta que a gente vê algo assim é 1 de Pedro capítulo 5, verso 12. A carta é de Pedro, a primeira carta. Mas Pedro vai dizer, por meio de Silvano, então é exatamente essa tradução literal, por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Pedro está dizendo, eu estou escrevendo, gente, mas através de Silvano. E esse Silvano é o mesmo Silas, que a gente encontra no livro de Atos. Silas e Silvano eram a mesma pessoa, né? Um nome judaico e um nome greco-romano, que é mais fácil de transitar no mundo antigo, né? Então, Pedrão, que era um pescador, como um pescador não tinha necessidade de aprender a ler e a escrever, muito provavelmente não sabia nem ler nem escrever, muito provavelmente falando em aramaico, aproveita do Silvano, que muitos vão dizer que Silvano é possivelmente o primeiro dos escribas cristãos, né? Quando a gente vê lá Atos capítulo 15, a gente vê o concílio de Jerusalém, né? Falando sobre a questão da circuncisão e tal, é possível que o redator do texto tenha sido Silvano, ou Silas, né? Que ele tenha redigido a forma final do texto. Tanto que ele é enviado junto com a caravana de Paulo para poder ler isso para a igreja em Antioquia, que essa era uma das características dos escribas, ou dos amanuenses. Escreviam e liam o texto diante da congregação. E há muita similaridade com o texto de Pedro e similaridade escriturística, tá? De estilo de escrita, de estilo de composição de frases, muita similaridade entre Atos capítulo 15 e o texto de Pedro. Então, muito provavelmente, Silas, companheiro de ministério de Paulo, caminhou bastante com o apóstolo Paulo, tenha sido um dos primeiros escribas ou amanuenses da era cristã, né? Não é à toa que nós temos muita coisa registrada de Paulo, né? Não é à toa. Paulo andava com os caras que sabiam escrever. A gente vê o livro de Atos, aí você fala assim, Atos fala mais de Paulo do que do resto dos apóstolos. Óbvio. Quem escreve Atos? Lucas. E Lucas era companheiro de quem? De Paulo. Lucas viajava com Paulo, né? Sim. Não, ler e escrever, com toda certeza, Paulo sabia. A questão é... Não, a gente vai ver isso mais. A questão é, de novo, saber ler e saber escrever não dizia muita coisa no mundo antigo. Porque você tem que saber usar os equipamentos e ter acesso aos equipamentos para poder uma escrita que coubesse no texto de todas aquelas formas. É uma técnica. Então era muito comum, pastor, o amanuense escrever, essa é a estrutura de uma carta escrita naquele tempo. O amanuense escrevia todo o texto e o autor, se soubesse escrever, no final ele escrevia o nome. No final ele escrevia uma saudação, alguma coisinha, ou ele só assinava o nome. Isso ficava muito claro porque a caligrafia era diferente. Dá para ver que todo o texto era numa caligrafia e naquela parte era uma caligrafia diferente. Tanto é que Paulo usa exatamente esse subterfúgio em praticamente todas as cartas dele. Olha lá o que ele diz em Coríntios, por exemplo. Ele diz, eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Gálatas, vejam com que grandes letras escrevi a vocês de próprio punho. A saudação em Colossenses é de próprio punho e tem o nome, Paulo. Estou mandando para você a saudação e até assinando ali. Lembre-se das minhas algemas. E Filemon também. Está lá, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Paulo está falando com Filemon, né, sobre o Onésimo, o escravo. Tipo, libera ele, porque você tem mais dívida comigo do que ele tem com você. Se tem alguma coisa aí pendente, eu vou pagar. E aí ele diz, você sabe que você tem mais dívida comigo do que você pensa, né? Então ele está dizendo, olha, isso aqui que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo de próprio punho. Então isso era muito comum. Ao final, se escrevia de próprio punho, no mínimo uma assinatura. Um texto que nos ajuda a pensar exatamente que Paulo usava isso é Tessalonicenses. Na segunda carta de Tessalonicenses, Paulo diz, a saudação é de próprio punho. Paulo, olha o nomezinho dele aí. Aí olha o resto do texto. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. Está lá no finalzinho de Tessalonicenses. Paulo está dizendo, olha, todas as cartas que são minhas, essa é a caligrafia usada para você saber que o texto é meu mesmo. Eu estou escrevendo de próprio punho, Paulo, esse é o meu nome.
Então essa é uma marca em todas as minhas cartas. Quando você olha uma carta, será que é de Paulo mesmo? Se é de Paulo, está escrito Paulo com essas letras, com a letra de Paulo. Então a gente vê os amanuenses registravam, mas os autores primários geralmente ou colocavam um sinete, né, ou escreviam de próprio punho uma saudação final, ou mesmo o próprio nome. Nós encontramos outros papiros da época do primeiro século, que a gente vê exatamente a mesma lógica, né? Textos não canônicos, textos não religiosos, textos de um modo geral, cartas de um modo geral, né? Que eram usadas por pessoas mais ricas, que mandavam essa carta para alguém, e aí essa carta era assinada apenas pelo autor, mas o resto do texto, a caligrafia era toda de um amanuense. Tá? Daniel também, semelhante a Moisés, foi o autor do seu próprio livro e escreveu? Muito provavelmente ele é o escritor também, Daniel provavelmente, porque ele também era versado na sabedoria dos persas. Ele é criado na corte ali, né? Ele vai muito jovem para a corte, isso na Babilônia, debaixo do Império Persa, Medo-Persa, e ali ele é instruído em toda a sabedoria dos persas, dos medos e dos persas, né? E ele escrevia. Jesus, em dado momento, uma dura serviço ali, uma dura mensagem, ele põe ó escribas e fariseus, por conta de quê? Os escribas, além de serem escritores, eles também eram muitas vezes os responsáveis por interpretar o texto, né? Assim como os amanuenses que liam, interpretavam, né? Os escribas pegavam textos da lei, os profetas, então eles conheciam o texto de maneira profunda, muitos deles eram copistas de textos, e eles, como os rabinos, não eram só os rabinos que explicavam o texto, mas os detentores da interpretação da escritura, muitas vezes eram os escribas. Eles eram os detentores do texto, eles que podiam ter acesso ao texto, eles que copiavam o texto, eles tinham o texto na cabeça e na pena, né? Então Jesus vai tratá-los com muito rigor, porque eles conheciam muito a escritura. E aí vai dizer, olha, vocês conhecem, mas só na teoria, né? E não na prática. Então Jesus era de fato muito vocal, tanto com os escribas quanto com os fariseus, que os fariseus também tinham uma alta capacidade de leitura e de interpretação da escritura. Eram os dois grupos, né? Os mestres da lei, os escribas, que muitas vezes eram os mestres da lei, e os fariseus, que sabiam ler, escrever e explicar o texto. Então Jesus desce o cajado neles, né? Aí, os copistas, aí o próprio nome já a gente sabe o que é, né? Gente que copiava. Eu já adiantei bastante do que os copistas faziam no que diz respeito ao nome de Deus, as técnicas que eles tinham de contagem de palavras para poder comparar o texto origem com a cópia, né? Então é tudo manuscrito, gente. Não tinha impressora, não tinha prensa, não tinha nada, é tudo na mão. Você quer uma Bíblia inteira? Tem que copiar a Bíblia inteira na mão. O máximo que se fazia para que tivessem várias cópias ao mesmo tempo, o que era? Juntar vários copistas ao mesmo tempo, né? Então aí tinha um escriba que lia o texto bem devagarzinho e toda aquela galera de escriba ia ouvindo e escrevendo, copiando aquele texto a partir daquilo que eles ouviam. Ó, de novo, a tradição oral juntamente com a escrita, né? Às vezes não estavam lendo o texto e copiando, isso também acontecia, né, de maneira mais individual, mas nesse grupo maior acontecia assim também, alguém estava lendo e eles estavam todos escrevendo ao mesmo tempo. Aí depois, todo mundo contava, né? Pega a primeira página, quantas palavras tem na primeira página? Aí contava, linha por linha, quantas letras tem por cada linha? Ó, na minha tem 2 letras a mais, você escreveu errado. Descarta isso aí, ou risca isso aí, ou faz uma marcação em volta. Aí a gente vê as notas marginais, tanto em cima do texto, embaixo do texto, na lateral do texto, que eram os copistas dizendo, ih, ó, eu vacilei aqui, viu? Não tinha essa palavra, ou a palavra está escrita errada, né? Às vezes não tinha como consertar no texto, então fazia uma nota marginal ali no texto. Então, os copistas faziam muito disso, além dos autores amanuenses. Copistas, aí vem, que a gente vê inclusive pensando nos copistas, esse aqui é um manuscrito, né, de mais ou menos 1900 anos, 1900 anos, esse texto. Também encontrado nas cavernas de Qumran, né, um dos textos mais antigos que a gente tem. Esse é um pequeno fragmento de Zacarias capítulo 9, que é de um texto da Septuaginta, né, a tradução do hebraico para o grego. Então aqui você vai ver, tudo isso aqui são letras gregas. E aqui tem uma coisa interessante, ó, não sei se você consegue ver, tem uma escrita aqui que não parece em nada com o resto do texto. Aqui embaixo também, ó, uma escrita que não parece em nada com o resto do texto. E aqui embaixo, bem aqui embaixo, tem também um pedacinho de uma letra completamente diferente.
Né? O que é isso aqui? Isso é o que a gente chama de nómina sacra, que é o nome de Deus escrito de maneira sacra. Que é aquilo que eu falei, mudava o tipo de letra, a forma que era escrita para poder trazer destaque para aquele texto, né? Para o nome de Deus. Aí é todo aquele negócio, banho cerimonial, pena nova, tinta nova, né? Todo aquele cuidado para dar um destaque no nome de Deus, no tetragrama de Deus. Os escribas cristãos vão usar técnicas semelhantes no texto do Novo Testamento. Então os copistas do Novo Testamento vão fazer a mesma coisa com o nome de Jesus. Vão destacar o nome de Jesus de uma forma diferente, ou usando letras diferentes, ou usando abreviações. Dos manuscritos que nós temos do Novo Testamento, não tem nenhum deles em que o nome de Jesus é escrito por completo. Todos eles usam o nome na sacra. Então aqui eu coloquei até uma listinha, né? Então aí, aqui, em vez de escrever Jesus, só colocava aqui o iota, o eta e o sigma, que é a abreviação de Jesus, né? Hoje ainda os judeus usam isso, né? Não sei se você já viu algum texto escrito em que ao invés de escrever Deus, eles escrevem D-us. Depois, se quiser pesquisar alguma tradução de textos hebraicos, onde aparece Deus, não se escreve Deus, escreve D-us. Judeus messiânicos também, escreve J-zus. Não escreve o nome de Jesus, ou usa, né? Pensei que era Yahvé. Sim, Yahvé. Só que aí os judeus, ao invés de escrever Yahvé, ou eles escreviam Adonai, ou eles escreviam o nome de Deus de uma forma completamente diferente. Eram as letras que compunham o nome de Deus, mas em um outro tipo de grafia, para poder destacar, na hora que você estiver lendo, não leia esse nome. Essa era a ideia. Ele tem que ser diferentão, para na hora que alguém que está batendo o olho não vai ler no susto o nome de Deus, porque não podia falar o nome de Deus. Então, por mais que o nome de Deus pudesse estar escrito com as letras, na hora que alguém lia, ele dizia Adonai, que significa Senhor, e não o nome de Deus. Ou então dizia Hashem, que significa o nome. Então não lia o nome de Deus. Essa era uma das formas, né? Aí fizeram isso também com o nome de Jesus. Não se falava, como a gente fala hoje de qualquer forma, o nome de Jesus. Hoje qualquer pessoa chuta aqui da parede, ai Jesus, né? Os cristãos antigos não usavam esse tipo de palavra. Não tratavam assim, porque tinham o nome de Jesus como um nome sacro. Então na escrita usava de maneira abreviada. Fosse Jesus, fosse Christus, colocava aí só o ri com o sigma, fosse até mesmo o título, Theos, colocava só o theta e o sigma, e aqui também o Kyrios, né? Colocava o kappa e o sigma. Essas são as nóminas sacras que são encontradas no texto. O ritual do nome de Jesus era um respeito, ou eles achavam que Respeito. É. Uma vez que... um milagre, alguma coisa? Não. Uma vez que, assim, os primeiros escritores eram judeus. São judeus que se converteram ao cristianismo e agora entendem que Jesus é o verbo encarnado, Jesus é Deus. Então, o mesmo zelo que eles tinham com o nome de Deus, eles têm com o nome de Jesus, que eles entendem que é a representação da mesma pessoa, né? Então, se a gente não usava o nome de Deus, a gente não vai usar o nome de Jesus. Trocava a pena, tudo era tudo um respeito. No que diz respeito ao nome de Jesus, a gente não tem muitos registros de que esse era o mesmo tipo de tratamento que davam na hora da escrita, né? Mas a nómina sacra a gente tem registro de que eles tinham o mesmo cuidado de não borrar o nome de Jesus, e a mesma coisa de queimar de maneira cerimonial ou sepultar o pergaminho quando o nome de Jesus era de alguma forma borrado ali, né? Então a gente vê esses paralelos. Essa ideia do banho, a troca de pena, é possível que também fossem feitas pelos copistas cristãos, mas a gente não tem registros históricos de que isso de fato tenha acontecido, né? Mas é possível que sim. Sim. É um ofício sacerdotal, né? É um ofício muito religioso, muito espiritual. Tamanho o zelo que os cristãos e os judeus tinham. Só para a gente encerrar, aí então a gente junta todo esse grupo aí, que é o grupo dos escribas, né? Que pode ser toda essa galera aí anterior, né? Que são os escribas que copiavam, ou eram amanuenses, né? Ou às vezes tinham técnicas e eram os próprios autores dos textos, tá? Tinha emprego para todo mundo. Mas era pouca gente que fazia isso, viu?
É estimado que nos tempos do Antigo Testamento, menos de 1% da população mundial sabia escrever. E no tempo de Jesus já tinha mais gente. Então, menos de 10% da população mundial sabia escrever. Você falou de Pedro, que eles ditavam, tá escrito assim, eles eram homens iletrados, inclusive eles foram presos. Sim, bem lembrado. O pessoal lá da sinagoga, ó, só para eles aí que precisou estar Isso. falando. Pedro e João, né? E Pedro e João, É. quando foram presos. Mas João escreveu. Eles foram chamados de iletrados, Uhum. né? Por isso que ele mandava escrever Sim. as coisas que ele ouvia dizer. Mas a gente tem registro de que João escreveu. João, João, inclusive, na ilha de Pátimos, quando estava ali exilado, né? Jesus fala para ele, escreve, né? Escreve as profecias desse livro. Então é o próprio João que escreve. Mas eles são identificados, tanto Pedro quanto João, no livro de Atos, quando estão falando lá, as pessoas ficam impressionadas com o que eles falam, exatamente porque sabiam que eles eram homens não cultos. Ou melhor, que não eram da elite dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, né? Essa é a ideia. Que eles não eram de nobre nascimento, de que não eram gente que fez faculdade, por assim dizer, né? Eles não têm diploma, esses aí, mas eram gente que temia a Deus e tinha algumas capacidades.